Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso personagem de hoje é o vilão Pinguim e o nosso assunto são os pecados toleráveis. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Jó, capítulo 32, verso 20, que diz: Tenho que falar, isso me aliviará. Tenho que abrir os lábios e responder. Não serei parcial com ninguém e a ninguém bajularei, porque não sou bom em bajular. Se fosse, o meu Criador em breve me levaria. Oswald Chesterfield Cobblepot recebeu o apelido de Pinguim de seus colegas quando era uma criança, por causa da sua baixa estatura e o formato pontiagudo do seu nariz. Ele sempre era visto com um guarda-chuva que sua mãe o obrigava a usar porque o seu pai havia morrido em função de uma forte pneumonia. A sua mãe também colecionava aves, que foram suas únicas amigas durante sua adolescência. Mas a entrada no mundo do crime depende da origem do personagem que tenhamos como referência. Em uma delas, após a morte da sua mãe, todas as aves são vendidas para quitar as dívidas, levando Oswald a cometer crimes para reavê-las. Em outras, mesmo sendo membro de uma das famílias mais ricas de Gotham, ter uma aparência bizarra o isolava do convívio familiar e social, levando-o a mergulhar no crime organizado. Para ascender na hierarquia do crime, Pinguim, diferentemente de outros bandidos, usa a inteligência e a liderança para administrar os recursos que obtém de maneira ilegal. Por meio de casas noturnas, ele lava o dinheiro das suas operações de corrupção e contrabando e espalhadas pela cidade. Dessa forma, Pinguim conseguiu um verdadeiro e eficiente império do crime. Outro aspecto que o diferencia da maioria dos criminosos é que Oswald não é exatamente um psicopata ou apresenta qualquer tipo de distúrbios de personalidade. Ele possui completo controle sobre as suas faculdades mentais e isso influencia o relacionamento do Batman com ele. Como Oswald possui contatos e informantes espalhados por toda a cidade, Bruce Wayne, o Batman, chega a usar essas informações privilegiadas, vindas das operações criminosas do Pinguim, para alcançar outros bandidos em troca de uma certa tolerância. Quero aproveitar essa relação entre o Homem-Morcego e o Pinguim para conversarmos sobre as escalas ou níveis de pecados em nossas vidas. Podemos compreender a razão pela qual o Batman releva esses crimes do Pinguim. Em uma cidade que contém o Espantalho, o Coringa, o Senhor Frio, Ra's al Ghul, entre tantos outros, manter um ganancioso gangster que lava dinheiro ilegal em troca de informações não parece tão ruim assim. Ainda assim, é preciso lembrar que crime é crime, não importa a sua gravidade de acordo com as leis. Um chefe do contrabando e do submundo do crime não deveria estar livre, mas preso como os demais inimigos do Batman. Como cristãos, sabemos que biblicamente os pecados não possuem gradação, ou seja, todos eles têm as mesmas consequências, não importando qual seja a transgressão cometida. É claro que as consequências serão distintas, mas o que merecemos por qualquer pecado é a condenação, como está escrito. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mesmo sabendo disso, culturalmente somos levados a pensar que existem alguns pecados que não teriam perdão. Podemos ser tentados a olhar para os nossos pecados e compará-lo com o que outros estão cometendo. Fazemos isso como um mecanismo de defesa, para aliviar nossa consciência pesada
por caminhar na contramão do que nos diz a palavra de Deus. Criamos o seguinte argumento em nossas mentes: eu errei, mas você viu o que fulano fez? O pecado dele é muito maior que o meu. Nessa situação hipotética, tanto eu quanto o irmão que estou julgando merecemos a mesma sentença: morte eterna. Mateus 25, 45 e 46 diz: ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E esses irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Por isso, devemos tomar cuidado com essa escala de pecado. Não podemos passar pano para os nossos pecados, acreditando que existem outros piores que nós. A verdade é que, se não fosse por Cristo, não teríamos sequer a esperança remota de sermos salvos da condenação. Não merecemos esse presente, e esse é o princípio da graça divina. É pela graça que podemos olhar com ousadia para nossas vidas, nos arrependermos dos nossos pecados e pedir pela cura de nossos olhos espirituais, que não enxergam nosso próximo com o mesmo amor do Pai. Alguns textos judaicos dizem que a ganância insaciável é um dos tristes fenômenos que apressam a autodestruição do homem. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.